Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma aí do dia 15 de junho de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Como é que vês o argueiro que está no olho do teu irmão e não percebes a trave que está no teu olho? Lucas 6:41. Meta do mês: desenvolver justiça, amor e caridade. A, a justiça impõe a indulgência. O mestre, ante a apresentação que lhe foi feita da mulher adúltera, disse aos seus acusadores: aquele que se encontre sem pecado, sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Angel Aguarô, no livro Grandes e Pequenos Problemas. Meta do dia: antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Allan Kardec, na pergunta 903 de O Livro dos Espíritos. Sugestão para sua prece diária: prece rogando a Deus a mansuetude no combate à mágoa e ao rancor. Bondoso Jesus, mais um dia encontra-se à nossa frente, uma semana que está findando. Queremos agradecer pelas conquistas, queremos agradecer pelas dificuldades que passamos, porque nos impulsionaram para a frente. E queremos nesse instante, Jesus, rogar paciência, mansidão, para que a gente possa atender bem a nós mesmos e diante das dificuldades do relacionamento com as demais pessoas, combatendo em nós as mágoas, os ressentimentos. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, sábado, é dia de festa em nossa casa espírita. Então, agora de manhã, às 7 horas, nós teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza. Logo após, teremos o tratamento espiritual, teremos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Teremos também a sopa fraterna. Então, venha participar conosco. Começa às 7 da manhã e encerramos ao meio-dia. E no finalzinho da tarde, nós teremos a Global Kardec, a Escola de Estudos Espíritas. Nós estamos na 13ª aula. Estamos aí trabalhando, caminhando para o final do nosso curso. E lembrando aos amigos, você quer conhecer o Espiritismo? Olha, em agosto nós vamos iniciar a nova turma, então já vai programando, coloca na sua agenda para você estudar, tá bom? Conhecer o Espiritismo. A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada em Alta Floresta, no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo João. As obras que eu realizo em nome do meu Pai testemunham estas coisas a meu respeito. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 25. Pensa um pouco. É vulgar a preocupação do homem comum relativamente às tradições familiares
e aos institutos terrestres, a que se prende nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou o demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos significar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o Verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor eterno. A afirmativa de Jesus nesse particular reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem partilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo, viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos, comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 2º. Meus amigos, é interessante a gente pensar um pouco, como diz o Emmanuel. Muitas vezes nós temos atitudes práticas que destoam daquilo que nós falamos, daquilo que a gente estuda na doutrina espírita. E é interessante a gente pensar mesmo. Somos às vezes reclamões, às vezes não damos o braço a torcer, achando que nós somos os únicos que estamos com a verdade. E a gente sempre lembra que a verdade sempre vai ter pontos de vistas diferentes, porque depende do foco, do local em que você está vendo, da maneira que você está enxergando aquilo. Então é interessante a gente pensar. E às vezes nós passamos por processos de injúrias, de difamação, de algo que vai acontecendo ao entorno nosso que vai nos oprimindo. Mas é interessante a gente pensar que Jesus viveu com os pobres, Jesus viveu com os doentes, Jesus viveu com os pescadores, com os camponeses. As pessoas doutoras não tinham condições de ouvir os ensinamentos de Jesus. E Jesus encontrou-se nos seus últimos momentos entre dois ladrões, como diz o Emmanuel. Então, se nós estamos passando por algumas dificuldades íntimas, nós temos que pensar, e Jesus? Como ele estaria nessa condição em que me encontro? Como seria o comportamento de Jesus, o pensamento de Jesus? Como seriam as ações do Cristo nesse instante de dor, de sofrimento, de perseguição, porque a gente possa vir passar ou esteja passando?
Então é importante a gente pensar, para que a gente não pensar no sentido da acomodação, mas pensar no sentido do que isso vai trazer de benefício para mim, no meu processo de reforma íntima, no meu burilapento, em eu ser uma pessoa melhor daqui por diante. Porque nós, às vezes, brigamos, criamos situações desagradáveis ao entorno de nós, às vezes por não termos pensado melhor sobre aquilo, às vezes por negligência mesmo. Então a gente vai tendo consequências diante disso. E muitas vezes as consequências não são agradáveis. Então é importante a gente pensar se o que eu estou recebendo, se também não foi provocado por mim, porque pessoas boas nós não somos, né? Nós estamos aprendendo a ser bons, porque nós ficamos por muito tempo no caminho do mal. E aí a bondade que existia dentro da gente ficou oprimida, ficou escondida. Então agora nós estamos reatando os laços de bondade para a gente viver aqui na Terra. Mas a gente ainda tem muita coisa de ruim, que a gente briga, a gente discute, a gente não quer levar desaforo para casa, né? Então é importante a gente ver o que que nós estamos fazendo. Como diz o Emmanuel, cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e somente as obras efetuadas dão a conhecer o valor ou domínio de cada um. Então a gente vai ver se aquilo que a gente fez produziu frutos bons ou se trouxe frutos ruins. E aí a gente tem que avaliar, né? Então, é por isso que precisa pensar um pouco. E a gente perceber que a gente não é tão vítima como a gente acha que é. E muitas coisas que nós estamos passando porque somos invigilantes. Por exemplo, eu estou com dificuldades econômicas, né? Problemas devendo aqui, devendo acolá. Mas será que se eu tivesse pensado um pouco melhor, eu talvez estaria com as minhas contas equilibradas? Será que eu não fui invigilante? Então a gente tem que pensar nessas questões. Será que eu não dei um passo mais do que eu podia dar? Isso dentro da questão material, mas e dentro das questões íntimas, nossas, particulares? Como que a gente está, né? Então isso a gente tem que avaliar. Então, o Cristo iniciou a missão divina entre esse pessoal simples, viveu entre os doutores, mas eles eram irritados, que inclusive levaram Jesus à crucificação, porque não aceitaram a, a, a missão do Cristo. Então, criaram um monte de situações para que pudesse culminar na crucificação de Jesus. Então, meus amigos, vamos pensar um pouco. Então, vamos fazer a nossa prece e vamos continuar na tarefa redentora da nossa vida. Bondoso Jesus, nós queremos, a partir de hoje, buscar melhorar nossas ideias, nossos pontos de vistas, estudar e aprofundar ainda mais no teu Evangelho, para que consigamos desenvolver em nós a tolerância, desenvolver em nós a bondade, a fraternidade, o amor, a compaixão, a misericórdia. Bondoso Jesus, ampare a todos aqueles que estão em grandes dores e sofrimentos. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.